Vamos ver aqui, Frieren e a teologia do cotidiano. Você não está perdendo tempo. Frieren acaba comentando muito sobre isso, né? Como a É gente preciso que a gente sente na nossa vida, no dia a dia, que a gente precisa otimizar o tempo todo. Eu também sou vítima disso. E Frieren acaba mostrando, né, como as pequenas coisas da vida são tão importantes quanto as grandes, né? E a necessidade da gente valorizar esse tipo de coisa. deforma as coisas. É preciso que a gente deforma as coisas. Inclusive, muitos pecados contra a castidade acabam por surgir dessa falta de clareza em relação ao tempo, de determinar as coisas. Não é que você nunca vai ter tempo de descanso, não é que você nunca vai ter o ócio, como eu falei. A questão é que, mesmo este tempo de ócio ou de descanso, ele precisa ser racionalizado, ele precisa ser emoldurado. Olha, esse é o tempo aqui para isso, para determinada coisa. Você precisa dar finalidade a cada espaço de tempo. A neurociência costuma dizer assim, olha, crie blocos de tempo, né? Onde você organiza ali na sua agenda, né? Os tais blocos de tempo. Mas é preciso que você veja esses tais blocos de tempo não somente como uma ferramenta para a produtividade, mas eu diria, de um jeito mais chestertoniano, eu diria que é preciso que você veja cada um destes blocos de tempo como uma pintura que você vai realizar, entendeu? É uma obra de arte que você vai realizar. E aí a coisa deixa de ter esse caráter puramente quantitativo de efetividade e passa a ter esse caráter mais transcendente, mais espiritual também. É o tempo que Acho que você os reserva. filósofos também falavam, né, gregos, sobre o seu momento de ócio que era para fazer você, né, diminuir esses estímulos e começar a pensar sobre as coisas. Né? É um ócio saudável. Tinha um termo específico, se eu não me engano. Mas eu, como eu falei no início do vídeo, eu tenho muito problema com isso, né? De otimizar o tempo. Pô, é 4 mangás que eu sou editor, é anúncios, é história, é vídeo, é live. Ócio criativo, isso, obrigado. Eu tenho esse problema, né? Então, os momentos que eu mais organizo minhas ideias, as melhores partes de todas as histórias que eu já escrevi surgem no banho. Quando eu estou tomando banho. Quando eu estou no banho, eu brinco, eu passo essas bobeiras, mas acho que é o momento onde não tem celular, não tem ninguém, não tem estímulo, não tem PC, não tem nada. É você e você. E aí acaba sendo um momento de ócio real, né? E aí, cara, é incrível. As melhores ideias de todas as histórias que eu já escrevi, todos os projetos que eu já trabalhei, vêm do banho. Eu enceno os personagens, eu faço, né, eu interpreto eles, né, atuo e tal. E a coisa vai fluindo, pô. Para fazer a vontade de Deus daquela forma. E aqui eu não estou falando somente do tempo de oração. Você pode pensar que é o tempo de oração, mas o teu tempo de estudo é também tempo de fazer a vontade de Deus daquela maneira. Teu tempo de preencher as planilhas lá do teu trabalho, a santificação através do trabalho, como se fala, é tempo também de fazer, né, a vontade de Deus daquela forma. Então isso é importante também. Então o objetivo, né, eu, pelo menos o que eu gostaria de trazer aqui nessa live, não é que você procure fazer mais em menos tempo. Não é isso. Ou seja, uma meta quantitativa. É que você procure restaurar, de certa maneira, essa densidade qualitativa do tempo. Ou seja, transformar o Cronos, o tempo do relógio, em Kairos, né, o tempo oportuno, o momento da graça. O objetivo, então, é que você pense exatamente em como aproveitar mais o tempo, não simplesmente de maneira quantitativa, mas qualitativa. E aí, vale a pena considerar, por exemplo, o que seria o que o Cheston fala de votos ou uma espécie de promessa para cada dia, começando com uma Tô sentindo que o Frieren aqui é bait, hein? Será que vai chegar o Frieren no vídeo? Padre pode fazer bait no YouTube? só, apenas por dia. Por exemplo, neste dia agora que nós estamos vivendo, qual é essa única coisa, como dizia, falando lá sobre o exemplo de Marta e Maria, Aí qual é essa comentaram ali o Frieren no chat, vamos ver se vai chegar. única coisa que se eu realizar, se eu fizer hoje, vai ter valido a pena todo dia? É transformar esse dia não em um espaço de tempo para realizar um certo número de tarefas, mas transformar esse dia em um espaço de tempo para realizar coisas qualitativamente melhores, qualitativamente boas, sabe? O rímel. Aí ó, vai chegar no Frieren. Mas de fato, isso que ele falou é bem importante mesmo. Você encontrar, você não só sair fazendo tarefas no dia, mas você encontrar algo que transforme o seu dia. Eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia acaba não procurando isso. Eu encontro esse tipo de satisfação
quando eu consigo escrever alguma coisa legal, ou quando eu tenho alguma interação social mais relevante, assim. Eu tive um tempo legal com a minha namorada, eu encontrei um amigo, né, eu resolvi um problema de alguém que eu gosto. Mas atividades como, imagino que caridade deve ajudar muito isso, né? Você ir numa igreja ou num hospital de caridade, alguma coisa assim, né? De criança carente, e entregar brinquedo, entregar roupa, essas coisas, e ver como que você é abençoado por ter essas coisas e como essas pessoas ficam felizes por você ter ajudado. Acho que faz você repensar muita coisa, né? E aproveitar o dia sentindo que você teve um impacto palpável no mundo. Porque muitas pessoas acabam tendo bullshit jobs, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que odeiam o emprego, elas odeiam os empregos bullshit jobs dela, né? Os empregos inúteis. E é verdade, não tem como gostar deles. Você fica carimbando o papel não é legal. Você ter esses empregos de minúcias que são burocráticos, que são camadas de burocracia que servem apenas para defender pessoas de posições superiores de errarem, né? Não que tá defendendo, não tá fazendo elas deixarem de errar. Elas erram, mas a responsabilidade é difundida em 1000 camadas de burocracia, logo ninguém é punido. E o erro perpetua. Claro que você vai odiar um emprego desse. Mas quando você encontra um trabalho real, uma atividade que você sente que é significante, que ela resulta em um bem maior do que só você ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida, te evolui pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente, ou ajuda alguém, ou faz um impacto na vida de alguém, eu acho que você deve conseguir parametrizar melhor essas coisas, né? Tipo, caraca, no emprego hoje eu salvei uma criança que caiu no bueiro. Pô, deve ser uma sensação diferente, né? Então, encontrar um trabalho e não um emprego, eu acho que é uma coisa importante, né? Para você apreciar as atividades que você faz como algo quantitativo e não só, com algo qualitativo e não só quantitativo. Mas isso é uma coisa que eu preciso muito melhorar, né? Em transformar os meus dias em dias mais qualitativos. Eu tendo a ter dispersões por cansaço mental, muitas vezes. Eu poderia fazer muito mais coisas, mas eu não faço por uma inércia da preguiça, basicamente. São pequenas atividades no dia que acabam me exaurindo e impedindo que eu continue fazendo outra coisa. Então eu sou do tipo que acaba tendo que tem que começar é igual uma locomotiva, né? Aí de fato liga. É interessante na história, né, de Frieren, aqueles que assistiram, vão pegar a referência, eles estão em uma jornada para derrotar o rei demônio. Só que eles param em diversas aldeias e ele ajuda pessoas comuns com problemas muito, muito simples. Ele ajuda o senhorzinho a carregar um monte de caixas, entendeu? Até determinado lugar e põe todo o seu time, né, para fazer isso. E aí o anão até pergunta, ele até fala, né, o anão, a gente devia estar indo em direção ao rei demônio para derrotá-lo. Por que a gente está fazendo isso aqui? Essa tarefa simples, essa tarefa comum de certa maneira, mas que é qualitativamente importante. Depois o Himmel vai ser conhecido por essas pessoas que ele ajudou nessas aldeias, nessas vilas, muito mais por ter ajudado aquela pessoa com essas tarefas simples do que por ter derrotado o rei demônio, né? Então, você lembra do Himmel? Sim, o herói, ele me ajudou a levar as compras para casa. Pois é, entendeu? Você lembra do Himmel, o que derrotou o rei demônio? Ele fez isso? Que bom. Então, ele me ajudou a limpar aqui esse terreno, entendeu? O Himmel é muito interessante em Frieren porque ele consegue perceber a graça que passa, de certa maneira, naquele momento. Ele tem um objetivo, ele caminha em direção a esse objetivo, mas ele consegue se adaptar à circunstância e perceber, de certa maneira, aqui eu estou fazendo analogia, de perceber a vontade de Deus naquele momento. A graça que foi dada... Tem a deusa, né? Em Frieren. A ele naquele momento de ajudar aquela pessoa. E lembrando que o Himmel, a classe dele é herói. Isso é algo que existe nos JRPGs, né? Que, se eu não me engano, tudo isso vai vir de Lodoss War, que era o D&D, e acabou virando Sword World, porque a Wizards não liberou os direitos, e aí lá nos anos 90 eles fizeram Sword World. Nos anos 90, 80, não sei.
E o Sword World, ele é o mundo medieval ocidental visto através das lentes culturais japonesas, né? Então você vai ter a classe Yusha, a classe do herói, que é diferente da classe do guerreiro, que é diferente das outras classes combatentes. E o herói, ele vai carregar outras características que o combatente normalmente não carrega. Ele vai carregar que seria uma build idiota em D&D, né? Que é o cavaleiro com carisma, né? O cavaleiro que às vezes tem mais sabedoria, né? E isso pode ser manifestado de várias formas diferentes. Muitas vezes o Yusha ele vai começar como um jovem, né? Que não tem a sabedoria acadêmica, mas tem a sabedoria real, né? Que assim, sabedoria acadêmica é diferente de inteligência, né? Eu tô querendo dizer que assim, D&D você vai ter inteligência, sabedoria, o carisma. Mas tô falando assim, ele não tem a sabedoria porque os sábios ensinaram para ele as verdades do mundo. Ele tem a sabedoria porque ele consegue se conectar com os sentimentos humanos das pessoas, né? E aí o Himmel vai ter isso, né? Ele é um guerreiro. Normalmente a arma do Yusha vai ser a espada, né? O guerreiro vai ter outras armas, inclusive a espada, mas muitas vezes um machado. E o Yusha vai usar a espada. E ele no processo, né, da missão, normalmente eles têm uma grande missão, né, que eles precisam realizar. Mas normalmente no processo da missão, ele vai ser um herói catalisador, né? E um herói que transforma as pessoas em volta dele, com as suas ações positivas, né? Tanto é que, eu não sei até onde eu posso dar spoiler de Frieren, mas o que determina você ser da classe herói, né? E aqui em Frieren vai ter uma pegadinha com isso. De, de quem que é o grande herói que estava destinado a vencer o Rei Demônio. E como que você ser o Yusha não é algo necessariamente determinado pelo destino, mas pelo coração, né? E aí vai ter toda a questão do verdadeiro, do falso, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, né? Não sei quem já viu, quem não viu, mas que mostra que muitos elementos temáticos, né, da história sobre o que realmente importa, o que você deixa para trás, legado, como que os pequenos problemas também são relevantes, porque existe o sofrimento do agora, né? Que também precisa ser cuidado. De um modo deturpado, isso também vai ser tratado por Goblin Slayer, né? Que, apesar de ser uma história que vai ir por outro caminho totalmente diferente, o Goblin Slayer luta contra o quê? Goblins. Monstros que os heróis ignoram, porque eles estão muito ocupados lutando contra o Rei Demônio. Então, ir pro chão, assim, né? Down to earth, você ter as coisas mais próximas da realidade mundana, acaba sendo muito importante também em alguns meios de storytelling asiático, né? De RPG em geral. Não frustra, isso não faz assim, nossa, eu podia ter derrotado o Rei Demônio hoje e na verdade eu gastei meu tempo aqui ajudando a velhinha a levar. E graças a essas ajudas eles vão adquirindo conhecimento, adquirindo contato, adquirindo utensílios, adquirindo uma casa, né? Adquirindo um monte de coisa. E tudo isso, eventualmente, mesmo que não dentro da vida deles, mas na próxima geração, tem uma consequência. Eles ajudaram um rei. E agora, esse rei dá passagem, casa e abrigo e suprimento para Frieren e os novos aventureiros. E aí vem essa sequência de acontecimentos que às vezes a gente não vai estar vivo para ver, mas que a gente teve um impacto no mundo, mesmo que nosso nome não esteja registrado. Mas se tornou o mundo um lugar melhor. As compras para casa. Isso não o frustra, porque ele entende o valor qualitativo daquela ação. E é isso que é preciso que a gente faça para que a gente tenha alguma sanidade. E lembrando, né, que tudo isso que ele faz não é pensando nisso, né? Mas sim, no máximo que ele faz é a estátua para não deixar a Frieren sozinha. Mas tudo isso é uma recompensa
temática, simbólica e do mundo, né? Pela ação genuína de querer ajudar os outros. E aí vai ser uma das características mais importantes do Yusha, né? Existe um valor qualitativo em cada coisa, em cada ação. Você tem espaços sagrados, como eu falei, você também tem tempos fortes e tempos qualitativamente melhores. Qual é a ilusão de hoje? É uma ilusão de uma igualdade temporal para o trabalhador moderno. Exatamente, talvez se eles chegassem no Rei Demônio 10 anos antes, eles perderiam. Não teriam maturidade, experiência, não teriam conhecido muita coisa no caminho que pode ter ajudado eles. Por exemplo, eles lutam contra os dragões de veneno debaixo do sol. Né? E essa experiência, quem sabe não foi essencial para lidar com algo no futuro que permitiu que eles continuassem ou vencessem o combate. Né? Esses 10 anos juntos criaram vínculos e um conhecimento sobre um e o outro maior do que se fosse só de uma vez. Você teve 10 anos para conhecer seus companheiros. Você sabe o que eles vão fazer, como eles vão fazer. Você não precisa falar. Tá todo mundo sincronizado. Tudo isso é muito importante, né? 14 horas de uma terça-feira é idêntico a 14 horas de um domingo, ou de um dia de Natal, por exemplo. O tempo é uma espécie de commodity a ser gasta ou economizada. E por isso que a gente tem aquelas máximas ridículas, né? Do tipo, o tempo é dinheiro. É uma bobagem isso. O tempo vale muito mais do que o dinheiro. Muito mais, muito mais. Até porque tempo você só gasta, né? Você nunca recupera. São Bernardino de Sena, o tempo vale tanto quanto Deus, que Deus nos encontra no tempo. Vamos dizer que o tempo é dinheiro é ridículo, o tempo não vale tão pouco quanto isso. Outra coisa, essa visão que gera uma ansiedade crônica, né? Se o tempo é apenas Inclusive uma coisa idiota, né? Eu, hoje em dia, sempre que eu posso, eu pego Uber ou dirijo, porque a quantidade de tempo que eu gastei em ônibus da faculdade, 3, 4, 5 horas todos os dias, só a ida mais a volta, né? Que era também umas 2, 3 horas. É que eu estudava em outra cidade. E tinha muito trânsito entre elas. Durante 7 anos da minha vida, eu sinto que eu perdi muito tempo. Então isso é uma das minhas angústias. Então, mano, não pego mais ônibus. Pego avião, carro, de um jeito. Eu trabalho para poder gastar o dinheiro para me dar mais tempo para fazer outras coisas. recurso quantitativo, qualquer momento não utilizado para a produção mensurável é desperdiçado. Ou seja, o lazer, a contemplação, o ócio criativo são vistos sempre como falhas no sistema. Por vezes é visto dessa maneira. Então, uma pessoa está ali inquieta. Então, ela não consegue aproveitar bem aquele tempo com a família, porque de alguma forma ela sente que poderia estar produzindo algo com aquele espaço de tempo. Então, o Chesterton defende que o tempo é uma coisa criada. De fato, o tempo é uma criatura. Eu não tenho isso com família, essas coisas não, mas se eu tô jogando, eu sinto que eu poderia estar trabalhando. Poderia estar escrevendo uma história, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Então eu não tenho muito lazer, assim, idiota, né? De sentar, ver um anime, jogar um videogame. Faz muito tempo que eu não jogo. Quer dizer, né? Eu tô jogando Persona 5 de vez em quando. Mas eu não consigo mais parar e jogar igual era antigamente. Eu sinto que poderia estar trabalhando em alguma coisa. Mas tempo com família, tempo com amigos, eu consigo ficar de boa. Mas eu comigo mesmo, eu sinto que eu tô sendo vagabundo. Durante a faculdade eu tive muito disso também, né? Eu sentindo que eu tava perdendo tempo e tal. Ele não é uma espécie de Deus, né? Então, se é uma criatura, ele deve ser moldado, ele deve ser, de alguma forma, deve ser moldado para se tornar algo qualitativo. Momentos que, por exemplo, por definição, não servem para a produção material, mas para a expansão do nosso próprio modo de ser, da nossa própria existência. Felizmente eu não tenho o nível intelectual e as fontes e os estudos para debater esse assunto de uma forma mais relevante e profunda. Posso só acabar dando as minhas percepções aqui da minha vida, mas é uma das coisas que eu gostaria de estudar mais é filosofia, teologia, enfim, todos esses assuntos. Eu acho eles bem interessantes. Não só porque eu quero usar eles eventualmente em projetos, né? Mas também porque eu sinto que é uma forma de ver o mundo de um jeito mais interessante, né? De tentar me conectar com a maravilha que é a realidade, né? Que eu acho que a gente existir é um negócio muito doido. Eu sou muito feliz de estar vivo, né? Então, estudar sobre qualquer assunto que seja, normalmente assuntos que envolvem coisas além, né? Me anima muito. Espero que um dia eu possa fazer isso. Então é isso, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Também se quiser o vídeo aqui, ver o vídeo do Padre Lucas Mariano, tem o canal dele aí na descrição também. É isso aí, valeu e falou.